mighty fortress is our God. Marcos 8, de 31 a 33. Lemos a palavra do Senhor, que assim diz: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Vamos orar? Senhor nosso Deus bendito, graças te damos, ó Pai, pela bondade do Senhor para com a tua igreja. Prova da tua bondade, Senhor, que tu falas conosco continuamente. Tu diriges nossas vidas por meio da tua palavra. Orienta-nos, ó Deus, para que possamos viver de modo agradável. Senhor, reconhecemos que somos fracos e precisamos da tua graça. Que teu Espírito ilumine o nosso entendimento, para que possamos compreender as maravilhas da tua lei e para que possamos aplicá-las às nossas vidas, para a glória do Senhor e para o nosso bem. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero começar com 2 perguntas para que possamos iniciar a nossa reflexão a respeito do trecho bíblico. A primeira é: quais são as suas expectativas reais a respeito de Jesus Cristo? O que você espera de fato a respeito de Jesus Cristo? Quais são as suas expectativas reais? A segunda, ainda relacionada a essa primeira, é o quanto as suas expectativas estão relacionadas com a sua confissão de fé a respeito de quem é Jesus. Quanto as suas expectativas sobre Jesus estão relacionadas ou coligadas com a sua confissão de fé a respeito de quem é Jesus, do Senhor Jesus. Por que eu começo com essas 2 perguntas? Porque essas perguntas vão unir o texto de hoje com o texto anterior que foi exposto no domingo passado, a confissão de Pedro. Se nós temos no capítulo 8, do versículo 27 ao versículo 30, aquela grande confissão de Pedro, sobre a qual vocês ouviram o sermão no domingo passado, aqui nós temos uma espécie de contra-confissão de Pedro, e aí ele então precisa ser reprovado pelo Senhor Jesus. Aquele mesmo que anteriormente exalta a Cristo como Messias e diz: Tu és o Cristo, agora reprova Jesus, ao Jesus dizer que o Cristo deveria ser reprovado pelos homens ou pelos mestres da lei em Israel, ser morto e ressuscitar-se ao 3º dia. E Pedro tenta tirar Jesus de cabeça, tenta mudar a mente de Jesus ou as intenções de Jesus a respeito da sua obra. E então ele é reprovado pelo Senhor Jesus por causa da sua atitude. E foi exatamente porque agora, neste momento, nesta fala de Pedro, as suas expectativas a respeito do Messias o fazia crer que o Messias não podia sofrer, não podia morrer, não podia passar por aquilo que Jesus acabava de instruir os seus discípulos, de falar com os seus discípulos. Porque a sua expectativa a respeito do Senhor Jesus era diferente da sua confissão de fé naquele momento. Sim, Pedro de fato cria que Jesus era o Messias, e a sua fé era genuína, tanto que Jesus disse que não foi ele, não foi carne, não foi sangue que havia feito aquela confissão de que Jesus era o Cristo,
mas que o Espírito de Deus havia revelado aquilo a Pedro. Pedro havia confessado aquelas coisas mediante a graça do Espírito. Sim, a fé de Pedro, nos versículos anteriores, era uma fé verdadeira, genuína, fé dada pelo próprio Senhor, fé produzida pelo próprio Espírito no coração de Pedro. Mas a sua expectativa a respeito do Messias agora é diferente da sua confissão. Nós também podemos andar na mesma trilha, tendo uma confissão correta do Senhor Jesus, de quem é o Senhor Jesus, tendo uma declaração de fé e uma fé genuína sobre quem é o Senhor Jesus, mas atribuindo-lhe uma obra, ou tendo expectativa de que a sua obra, e especialmente agora, neste momento, a sua obra de providência em nosso favor, seja de algum modo diferente daquilo que foi designado pelo Pai para ele. Jesus conversa com seus discípulos. Lembremos que agora nós estamos no meio do livro do Evangelho de Marcos, e do primeiro capítulo até aqui, nesse ponto onde houve a grande confissão de Pedro, a intenção do Senhor Jesus era preparar os seus discípulos. Eles estavam numa escola de fé. Jesus estava ensinando a eles sobre quem ele era. A principal pergunta do capítulo 1 até o capítulo 8, ao ponto em que Pedro faz a grande confissão, a principal pergunta que Marcos visa responder, aliás, que o Senhor Jesus visa responder para os seus discípulos é: quem é Jesus? Quem é Jesus? E na confissão, ele pergunta aos seus discípulos: quem dizem que sou? Quem dizem que sou? E eles então relatam o que a maioria das pessoas especulavam a respeito de quem era Jesus. E então Jesus dirige-se aos seus discípulos e pergunta: e vós, quem dizeis que sou? E é neste momento que Pedro faz a grande confissão: tu és o Cristo, tu és o Cristo. Eis aqui então um ponto de mudança no Evangelho de Marcos, porque até aqui o Senhor Jesus queria mostrar para os seus discípulos quem ele era, enfatizar aos seus discípulos quem ele era, aquele que Deus havia enviado para cumprir as antigas profecias do Velho Testamento, aquele que cumpria todos os sinais, todos os símbolos, tipos do Antigo Testamento que o Senhor havia dado ao seu povo para que pudessem crer e confiar em Deus para a salvação. Neste ponto então Jesus faz uma mudança. Jesus começa agora, a partir desse momento, focar especialmente na sua obra e na sua obra na cruz, no seu sofrimento e na sua morte. E o texto inicia mostrando como Jesus faz isso. Versículo 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Veja, Jesus começou a ensinar essa verdade a respeito dos seus sofrimentos, e é usada a expressão era necessário, que era necessário que ele sofresse muitas coisas, que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, que o Filho do Homem também fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, que o Filho do Homem também fosse morto e que o Filho do Homem também fosse ressuscitado ao terceiro dia. Jesus está agora fazendo uma exposição completa do Evangelho, o conteúdo completo do Evangelho, aquilo que Paulo diz que ele pregou a Cristo e Cristo crucificado, aqui Cristo, o próprio Cristo faz. Prega a Cristo, prega o Messias, e o Messias que precisava sofrer, o Messias que precisava ser rejeitado, o Messias que precisava morrer, mas o Messias que precisava também ser ressuscitado, confirmando a obra do Pai a respeito do seu Filho para a redenção do seu povo. Jesus então mostra claramente para os seus discípulos qual era o cerne da sua obra, qual era o centro do seu Evangelho. O centro do Evangelho é o próprio Cristo e aquilo que ele faz em obediência ao que o Pai designou ao seu respeito.
o Pai designou que a sua vida na terra seria marcada por sofrimento, rejeição, morte, mas também pela ressurreição gloriosa ao terceiro dia. O que isso significa e o que isso significava para os discípulos e o que significa para nós como seu povo? Em primeiro lugar, o Senhor Jesus queria preparar os seus discípulos para que entendessem que o Messias, ele que agora era reconhecido e confessado como o Messias, o Cristo de Deus, era também aquele que podia realizar plenamente a obra da redenção do seu povo, aquele que podia conceder a graça da salvação mediante a sua obra na cruz, aquele através do qual todos os que creram no passado seriam definitivamente ou teriam definitivamente a sua dívida paga em Cristo Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele também que pagaria pelos pecados daqueles discípulos daquela geração, mas que pagariam também pelos demais que viriam ainda a crer. Jesus queria mostrar isso para eles e especialmente aplicar para eles isso, porque eles seriam aquela geração que presenciariam os sofrimentos, rejeição, morte e ressurreição do Senhor Jesus. E eles deveriam estar preparados para passar por aquele momento difícil. Jesus os colocou na escola de fé para que eles pudessem caminhar através de circunstâncias e dificuldades e olhar sempre para Cristo, para que neste ponto eles vissem o Cristo sofrendo, sendo rejeitado e sendo morto, mas ainda assim mantivessem a sua confiança nele. Se nós olharmos um pouco mais para frente, e isso vai ser tratado nos próximos sermões, certamente nós diríamos que os discípulos fracassaram, que talvez as aulas de fé do Senhor Jesus tiveram pouca utilidade para os discípulos, porque no momento da prisão do Senhor, no momento da sua morte, no momento que o Senhor mais precisava, vamos dizer assim, do apoio dos seus discípulos, foi o momento que eles o abandonou. Aqueles discípulos que estavam com Jesus o tempo todo, abandonaram o Senhor. Apenas João o acompanhou, e Pedro, muito medroso, acompanhando João. O próprio Pedro nega depois o Senhor Jesus, dizendo que não estava com ele, que nem sequer o conhecia. E nós poderíamos dizer, as lições de fé do Senhor Jesus certamente fracassaram. Mas não, meus irmãos, se esses discípulos não tivessem passado por essas lições de fé, por todas essas correções, certamente eles não teriam prevalecido após a morte de Cristo. E eles não teriam, após a ressurreição e após a descida do Espírito Santo, tornado destemidos proclamadores do Evangelho. Foram as lições de fé de Jesus, ainda que aparentemente fracassaram essas lições, foram essas lições, foi a graça de Cristo, por meio da sua palavra, instruindo os seus discípulos, que os sustentaram para passar por aquele momento tão difícil. E aqui então Jesus mostra para eles, Jesus quer, na verdade, instruir os seus discípulos para que no momento mais importante, no momento crucial, eles não vacilassem. E então ele começa a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem passasse. Em primeiro lugar, ele ensina, e essa é uma parte importante, uma parte marcante do Evangelho, é uma parte do conteúdo do Evangelho que não pode ser retirada. E ele diz, era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Em primeiro lugar, ele destaca a necessidade do sofrimento de Cristo. A necessidade dos sofrimentos de Cristo. Em segundo lugar, ele diz, era necessário que o Filho do Homem sofresse ou fosse rejeitado pelos principais sacerdotes e pelos escribas. E era também necessário que o Filho do Homem morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. Ao dizer que era necessário, Jesus está dizendo que não havia outro caminho para ele senão passar por essas vias, por esses 4 caminhos, essas 4 vias.
do sofrimento em vida, da morte, da rejeição, a morte e a ressurreição. Não havia outra possibilidade, não havia outra opção. Essa é uma pergunta importante, então. Era de fato necessário que Cristo sofresse, fosse rejeitado e morresse? Será que Deus não teria um outro meio de nos perdoar os pecados? Será que Deus não teria, sendo Ele tão poderoso, não teria um outro meio de nos livrar da condenação eterna, sem ter que submeter o seu filho a tão pesado jugo, a tão pesados sofrimentos? Certamente, meus irmãos, Deus não teria qualquer obrigação ou necessidade de nos salvar. Nós todos estávamos debaixo do juízo de Deus e de modo justo, porque os nossos pais pecaram contra Deus. E depois que o nosso pai Adão, os nossos pais Adão e Eva pecaram contra Deus, todos os que por ele estavam representados, agora também estão em rebelião contra Deus, ou estavam em rebelião contra Deus. Logo, Deus seria plenamente justo se Deus nos condenasse a todos nós ao inferno, sem nos dar a oportunidade de salvação, sem nos dar sequer a possibilidade de salvação. Ele seria plenamente justo se ele fizesse assim. Mas Deus, pela sua livre vontade e pelo seu livre amor, decidiu, sem qualquer influência nossa, sem qualquer influência externa, sem qualquer coisa que o obrigasse a fazer isso, decidiu na eternidade salvar alguns dos pecadores, dos que rejeitaram Ele, dos que foram rebeldes contra Ele. A partir do momento que Deus decidiu salvar, certamente então, Deus só poderia fazer isso, e a Bíblia e as Escrituras deixam claro a respeito disso, deixam claro o ensino a respeito disso, que Deus só poderia fazer isso mediante um pagamento justo pelo pecado, pelo nosso pecado, e mediante uma obediência plena da sua lei por parte de nós. Duas coisas impossíveis ao homem: nós somos incapazes de pagar pela desonra, incapazes de pagar pelo pecado que nós cometemos contra o nosso Deus. Não há nada que nós possamos fazer que possa pagar o que deu a agressão, a gravidade do nosso pecado contra Deus. Segundo, não há nada agora que nós podemos fazer para ter uma vida plenamente justa de obediência diante de Deus por nós mesmos, para que sejamos agradáveis e assim recebidos, aceitos por Deus, cumprindo a lei de Deus, os preceitos, os princípios que o próprio Deus estabeleceu. Logo, só havia um meio de fazer isso: se um homem completamente justo tanto obedecesse plenamente a lei de Deus em nosso lugar, e também pagasse plenamente pela nossa ofensa em nosso lugar, assim então seria possível que Deus nos perdoasse sem ferir a sua santa lei. E foi assim que Deus decidiu então enviar ou entregar o seu Filho na eternidade para que nós pudéssemos ser salvos. Luiz Berkoff diz o seguinte: Deus não tinha qualquer obrigação de salvar o homem, mas uma vez que Deus decidiu salvar, o único meio possível é, portanto, por meio da morte do seu Filho justo. Não há outro meio de nós sermos salvos. É isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos, que era necessário, que era absolutamente necessário, que era totalmente necessário que Ele passasse por essas vias, que Ele passasse por esses sofrimentos, dores, morte, rejeição por nossa causa, que Ele pagasse por nossos pecados e que Ele vivesse de modo justo, sendo um varão aprovado por Deus, um representante nosso, aprovado plenamente em todas as suas obras e sem nenhum pecado, para nos representar diante de Deus. Desse modo, o Senhor Jesus não somente paga a nossa dívida, mas Ele
nos dá créditos na presença de Deus. Ele paga a nossa vida, a nossa dívida e atribui méritos a nós. E nós então temos aquilo que nós precisamos mediante a sua obra. Aquilo que nós precisamos para sermos aprovados, aceitáveis diante de Deus. Nós temos dívida totalmente paga e justiça plena dos méritos de Cristo. E Cristo estava agora ensinando os seus discípulos esta lição, e mostrando para eles que era de fato necessário, absolutamente necessário, que ele morresse. E ele diz: era necessário sofrer, e aí ele inclui, eu quero incluir aqui, o sofrimento e a morte, como absolutamente necessários. Os sofrimentos de Cristo e a sua morte são absolutamente necessários para a nossa redenção. É mediante os sofrimentos e morte de Cristo que nós alcançamos a justiça. Isaías 53 nos fala de um modo muito claro sobre como a obra de Cristo nos abençoa. E ele diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A paz é feita entre nós e Deus, porque o castigo de Deus caiu sobre ele, sobre o Filho, sobre Cristo Jesus. Os sofrimentos que Cristo passou foram por causa da nossa redenção, foram para a nossa redenção, portanto, absolutamente necessário. A segunda coisa que Jesus afirma entre a necessidade de sofrer e de morrer é que ele precisava ser rejeitado, era necessário que ele fosse rejeitado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos. Veja, a partir da declaração de Pedro, certamente criou-se uma expectativa no coração do próprio Pedro e dos demais discípulos que os anciãos e principais sacerdotes pudessem também ver o que eles viram, que Jesus era o Messias, porque os anciãos e principais sacerdotes eram os responsáveis por interpretar a lei e aplicá-la, interpretar os antigos escritos e aplicá-los. E agora certamente havia aquela expectativa de que os anciãos e os principais sacerdotes agora vissem também que Jesus era o Cristo e confirmassem diante de toda Jerusalém, de toda Israel, que o Messias havia chegado. E se uma vez que os sacerdotes, uma vez que os principais e os anciãos de Jerusalém confirmassem que Jesus era o Messias, isso agora ficaria cristalino para todo o povo, dizendo: olha, está confirmado pelos intérpretes da lei, está confirmado pelos servos de Deus, que este homem, este Nazareno, é de fato o Messias. Mas Jesus mostra para os discípulos que não eram os anciãos, que não eram os principais sacerdotes que deveriam confirmá-lo diante dos homens, mas que era o próprio Deus, mediante a obra do Espírito, no coração de pecadores, pela pregação do Evangelho, que ele seria confirmado diante dos homens como verdadeiro Messias. Era isso que ele vinha fazer com os seus discípulos, para que os seus discípulos pudessem confirmar que ele era o Messias, e pudessem fazer aquela declaração que Pedro fez. Era isso que ele estava preparando os seus discípulos para fazer, de confirmar sua messianidade. E ele diz que era necessário que os fariseus, que os principais sacerdotes, que os anciãos, os escribas o rejeitassem. Aqueles que certamente poderiam confirmá-lo, na verdade Deus o quis pelo seu desígnio, que eles também o rejeitassem. Que eles o rejeitassem. Não é clara a razão por que Jesus precisava ser rejeitado pelos fariseus e pelos anciãos, mas nós podemos olhar para alguns aspectos e ver: os fariseus e os anciãos foram duramente criticados por Jesus diversas vezes por terem deturpado a lei de Deus, por terem interpretado mal os princípios e os preceitos do Senhor.
os fariseus e anciãos haviam sido condenados por Jesus diversas vezes por estarem preocupados em interpretar a lei, mas não conseguiam perceber que as Escrituras davam testemunho dele e eles não criam em Jesus. Portanto, eles não eram aqueles que dariam credibilidade a Cristo. Eles não poderiam ser aqueles que pela palavra, pelo testemunho, pudessem dar credibilidade, dizendo: olha, nós reconhecemos e homologamos que este aqui é o Messias, podem crer nele. Não é isso. Quem homologa o testemunho de Cristo, quem confirma o testemunho de Cristo, é o Espírito Santo, mediante a palavra, pela vocação eficaz do coração dos crentes, pelas Escrituras, pela palavra de Deus, confirmando pela fiel pregação no coração dos crentes. E Deus queria fazer claramente isso através da rejeição dos anciãos e através da rejeição dos principais sacerdotes. Mas ele diz também que além de sofrer e morrer, e que além de ser rejeitado pelos sacerdotes e anciãos, que era necessário que Jesus ressuscitasse. E Paulo diz a razão por que era necessário que Jesus ressuscitasse, quando Paulo diz que Jesus ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição de Jesus é uma parte importante do Evangelho, que confirma que Jesus não é somente um homem como todos nós, mas que o homem que viveu de modo justo, o homem santo que viveu de modo pleno na presença de Deus e dos homens, o homem que padeceu sofrimentos e morte, era também Deus poderoso, que ressuscitou ao terceiro dia, dando cumprimento às profecias a respeito dele. Era necessário, porque haviam profecias para serem cumpridas a respeito dele, e todas as profecias precisavam ser confirmadas para a nossa justificação. A obra de Jesus estava toda desenhada por Deus, estava toda planejada por Deus, e cada parte dela deveria ser cumprida para a nossa redenção, para a nossa justificação. Portanto, Jesus mostra claramente que era necessário passar por essas vias: sofrimento, rejeição, morte e ressurreição. Sem isso, não haveria possibilidade da nossa salvação. Meus irmãos, este é o cerne do Evangelho. Não há Evangelho sem pregação do sofrimento de Cristo. Não há Evangelho verdadeiro, não há pregação verdadeira de Evangelho sem pregação da morte de Cristo. Não há verdadeira pregação do Evangelho sem pregação da rejeição de Cristo. Não há verdadeira pregação do Evangelho sem pregação da sua ressurreição ao terceiro dia. O Evangelho pleno, completo, integral, só é pregado quando cumprimos, quando falamos de todas essas realidades da obra de Cristo em nosso favor. E é isso que Jesus queria ensinar aos seus discípulos. Era isso que Jesus visava a partir de agora, e ele visa a partir de agora ensinar aos seus discípulos. E ele vai fazer isso em diversas lições, mostrando aos seus discípulos que ele precisa passar por isso, e ele vai mostrando, cada vez mais se aproximando dessa situação, ele vai mostrando que está se aproximando, está chegando a hora, até o momento em que ele diz aos seus discípulos: é chegada a hora, é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. E então ele começa aquele caminho para Jerusalém, onde ele será preso, onde ele será julgado, condenado, passará por sofrimento, será morto, será sepultado e ressuscitado ao terceiro dia do domingo de manhã. Mas olhemos então, aqui então, quando Jesus termina de explicar, quando Jesus termina este sermão evangélico, quando Jesus termina de expor profundamente o Evangelho a respeito de si, a respeito do Messias, da obra de Messias, da obra de redenção, naquele momento, certamente não somente o coração de Pedro, mas o coração dos demais discípulos estavam atribulados por causa de suas expectativas a respeito do Messias. Nós podemos olhar outros trechos das Escrituras e descobrir quais eram as expectativas do Messias, mesmo depois da sua ressurreição. Em Atos, no capítulo 1,
logo após a ressurreição do Senhor Jesus, e Jesus então dá a ordem que eles permaneçam em Jerusalém até que do céu fossem revestidos de poder. Os discípulos então viram para Jesus, tornam a Jesus e dizem: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E certamente a preocupação deles era que era uma restauração de reino terrestre, que era um reino físico, humano. E Jesus então responde para eles que não era tempo, ou que eles deveriam deixar para os desígnios de Deus conhecer tempos e épocas. Naquele texto de Atos 1, nós percebemos que havia uma expectativa dos discípulos ainda, mesmo depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, de que Jesus ainda fosse o redentor político de Israel. Certamente, ninguém precisa de um redentor morto. Certamente, um redentor morto, um redentor sofrido e morto, não é o que nós esperamos para governar a nossa nação. A memória de um redentor não pode fazer nada pela nação. Apenas a memória de um bom redentor não poderá fazer nada pelo meu povo. Certamente era isso que passava no coração do povo, dos discípulos, e era isso que inquietava o coração de Pedro, porque as suas expectativas a respeito do Messias eram contrárias à sua confissão de fé a respeito do Messias. E então Pedro, no versículo 32, ele chama Jesus e ele então começa a ter uma conversa com Jesus. Marcos não registra o conteúdo da conversa, mas nós temos a descrição do mesmo fato, do mesmo evento em Mateus 16, em Lucas 9, a mesma situação, em que Pedro repreende Jesus, e Pedro diz: Senhor, não faças isso contigo. Na verdade, ele não queria, a preocupação de Pedro não era: Senhor, não faças isso contigo, mas Senhor, não faça isso conosco. Nós não podemos perder o nosso mestre, nós não podemos perder o nosso Redentor. Agora que nós encontramos o nosso Messias, nós não podemos perder o nosso Messias. A preocupação de Pedro era consigo mesmo, era com o seu povo. As expectativas era que Cristo fosse aquele Redentor político para a nação de Israel. Pedro então, chegando a Jesus, Jesus expunha claramente, o texto diz que ele foi claro nas suas palavras, não deixando dúvida do que ele ia passar. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Os papéis se invertem aqui. O mestre passa para a função de aluno, ou para o papel de aluno, e o aluno, o discípulo, toma o lugar de mestre e começa a repreender o mestre, e começa a corrigir o mestre. Mestre, não faças isso contigo. Certamente Pedro tentou persuadir Jesus de que ele deveria sair, inclusive, ou andar longe da cidade de Jerusalém, ou de perto dos anciãos, dos principais sacerdotes, a distância do sinédrio, para que não houvesse risco dele ser preso e morto. Pedro não queria correr esse risco de perder o seu Redentor. E ele disse: Senhor, não faça isso contigo, arreda-te daqui, ou vai para outro lugar, poupa a sua vida, não deixe que isso te aconteça. E Pedro repreende o Senhor Jesus veementemente. A palavra que é usada aqui, Pedro começou a reprová-lo, é algumas vezes usadas em descrições de expulsão de demônios, ou de repreensão de demônios. Quando o próprio Jesus repreende demônio no capítulo 3, por exemplo, ele repreende um demônio, a palavra usada lá é a mesma que está sendo usada aqui para descrever a atitude de Pedro com ele, a ação de Pedro com ele. Pedro estava repreendendo veementemente o Senhor Jesus, dizendo: Senhor, não faça isso. Logo depois, a gente vê então a atitude, a resposta de Jesus para Pedro. Versículo 33 diz: Jesus, porém, voltando-se e fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Jesus agora repreende a Pedro, que havia usurpado o lugar de mestre.
colocando-se no lugar de mestre, tratando a Jesus como discípulo, repreendia a Jesus, chamava a atenção de Jesus. Agora Jesus o repreende, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Agora veja, Pedro repreende a Cristo com a mesma expressão, a mesma palavra é usada para a repreensão de Pedro contra Cristo, a mesma palavra que é usada para repreender quando Jesus repreendeu a demônios. Agora o Senhor Jesus chama a atenção de Pedro, como tratando-o como o próprio Satanás, ou talvez como se ele estivesse possesso. Por que Jesus faria isso com Pedro? Por que Jesus trata Pedro deste modo? Não era Pedro o homem que tinha acabado de fazer uma declaração de fé tão verdadeira e bela, e que Cristo havia dito que era o Espírito de Cristo, que era o Espírito de Deus, que havia feito com que ele fizesse aquela declaração de fé? Se foi o Espírito de Cristo, logo Pedro era um homem regenerado, porque ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor se não for pelo Espírito. Pedro era um homem salvo, um homem regenerado, mas agora nós temos aqui esse verso em que Jesus o repreende como ao próprio Satanás, ou como se ele estivesse possesso por Satanás. O que é que Jesus está fazendo de fato aqui? Meus irmãos, Jesus não está tratando Pedro como a Satanás, e nem está repreendendo a ele por estar possesso por Satanás. Não é essa a questão aqui. Sabemos que Pedro é um homem crente, um homem de fé frágil, sim, mas um homem crente, regenerado, salvo pela graça do Senhor, e um homem que precisava compreender as coisas de Deus melhor, mas que ele estava pensando com a mentalidade de Satanás. Quando Jesus repreende a Pedro, ele está repreendendo, na verdade, a mentalidade que Pedro adotou por causa das suas expectativas a respeito do Messias. Quando nós olhamos para Mateus, no capítulo 4, a tentação do Senhor Jesus no deserto, nós vimos claramente que Satanás tenta o Senhor Jesus, procurando mostrar a ele, ou procurando tentar a ele aprovar que ele era o Filho de Deus, fazendo com que ele transformasse pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, transforma pedras em pães. E ele tenta fazer com que Jesus, ou convencer a Jesus, a assumir o reino, a receber a coroa, sem passar pelos sofrimentos, a assentar-se no trono sem a cruz, a coroar-se de uma coroa de glória sem a coroa de espinhos. Era isso que Satanás queria convencê-lo no deserto, tentando para que ele pudesse, seduzido talvez pelo poder, como ele fez com Eva no jardim, tentando seduzir a Jesus também. Satanás tenta convencê-lo de que ele pode assumir o reino, de que ele pode dominar todas as coisas, sem cumprir o que o Pai designou. O que Satanás propunha, na verdade, no deserto era: abra mão do desígnio divino e encurta o caminho e passa por aqui. Pedro agora estava indo contra o desígnio divino. O desígnio divino era que Jesus sofresse, fosse rejeitado, morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. Pedro está indo contra o desígnio de Deus. E ao ir contra o desígnio de Deus, era a mentalidade de Satanás que era revelada na expectativa de Pedro. Meus irmãos, infelizmente, nós também, ainda crentes regenerados, verdadeiramente salvos, com uma confissão verdadeira de quem é o Cristo, em quem nós cremos, sabendo que Ele é o único caminho para Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, nós ainda podemos manter em nossa mente e em nossos corações expectativas demoníacas a respeito do Messias, expectativas satânicas a respeito do Messias.
E a repreensão de Pedro, que parece ser terrivelmente dura, não é somente merecida por Pedro, mas é merecida por muitos de nós, que também, do mesmo modo, têm pensado como Pedro, e têm tentado e têm agido contra aquilo que Deus designou a respeito do seu Filho. Cristo tem um desígnio, Cristo como Salvador nosso, tem uma função designada pelo Pai, tem uma obra designada pelo Pai. A sua esfera de ação em nosso favor está completamente designada pelo Pai. Tudo que Ele deve fazer, tudo que Ele fez e continua fazendo é designado pelo Pai. E Ele foi designado pelo Pai, especialmente o nosso Salvador, o nosso Redentor. E atualmente, na sua contínua providência em favor dos crentes, Ele é o nosso intercessor na presença de Deus Pai, tendo completado a sua obra. Hebreus diz que Ele, ao completar a sua obra na cruz, subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus Pai, e de lá intercede por nós. A sua obra é especialmente de salvação, a sua obra é especialmente de redenção. Cristo é o Salvador dos eleitos, Cristo é o nosso Redentor. Não podemos e não devemos criar nenhuma expectativa que fuja desse desígnio divino. Pedro tinha expectativas contrárias à sua convicção, e por isso ele foi repreendido por Cristo. Arreda-te, Satanás. Mas ao repreender Pedro, Jesus volta e fita os seus discípulos. Por que é que Jesus faz isso? Ao repreender Pedro, Jesus olha para os seus discípulos, porque certamente a repreensão também era para os seus discípulos, porque certamente a mesma expectativa estava no coração dos seus discípulos. Jesus, fitando os seus discípulos, repreende a Pedro. Por que Jesus não repreende a Pedro sem precisar olhar para os seus discípulos, sem chamar a atenção dos discípulos? Exatamente porque a repreensão era também para Pedro. E a repreensão também é para cada um de nós, que tem, com expectativas erradas a respeito da obra de Cristo, da sua providência em nosso favor, tem atribuído a Cristo, ou tem esperado de Cristo uma obra diferente daquela designada por Deus. A mesma repreensão: arreda-te, Satanás, porque você está cogitando das coisas dos homens. Não é o reino de Deus o seu interesse, mas o reino dos homens. Não é as coisas dos céus que você pensa, mas as coisas dos homens. Porque aquele que cogita das coisas de Deus entende a necessidade do sofrimento, rejeição, morte e ressurreição do Senhor Jesus para a redenção do pecador. E nós precisamos pensar em como nós estamos, como Pedro, tendo uma declaração correta a respeito do Senhor Jesus, mas criando expectativas erradas a respeito dele. A primeira, que eu quero chamar a atenção de vocês para algo que tem acontecido na nossa época. Na nossa época, tem acontecido uma mudança do entendimento do sentido da vida a partir da pessoa de Cristo. Nós somos chamados para entender que Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para glorificá-lo e para ter deleite em Deus. E nós só podemos glorificar a Deus verdadeiramente e deleitar em Deus verdadeiramente mediante a obra de Jesus Cristo. Se não for mediante Cristo, nós jamais glorificaremos a Deus. Portanto, nós glorificamos a Deus quando buscamos a glória de Cristo. Nós nos deleitamos em Deus quando nos deleitamos no seu Filho Jesus Cristo. Mas o que tem acontecido é que a glória de Cristo e o deleite em Cristo tem deixado de ser a principal finalidade do homem. Se nós pudéssemos fazer um catecismo para nós mesmos, certamente a resposta para a primeira pergunta não seria glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, mas seria atender às nossas expectativas para que nós possamos ter prazer para sempre. Mas o nosso prazer não estaria nele,
O nosso prazer estaria nas coisas que Ele nos dá, na criação e em nós mesmos, não em Deus, não em Cristo, não naquele que deu a sua vida por nós. Nós estamos construindo para nós um Cristo que se ocupa com a promoção do bem da humanidade, do bem-estar da humanidade. E este não é o Cristo da cruz. O Cristo da cruz não está preocupado com o nosso bem-estar, com o nosso conforto. O Cristo da cruz está mais preocupado com o conforto da nossa alma eternamente, com o nosso bem-estar eterno, do que com o nosso bem-estar agora. E se a nossa expectativa a respeito do Cristo da cruz é de que Ele nos dê vida mansa nesta terra, de que Ele nos dê vida boa e farta nessa terra, nós também merecemos a dura repreensão de Cristo, a reda de Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas de homens. Vocês estão pensando e desejando coisas de homens e não coisas do reino. Nós estamos, meus irmãos, transformando a igreja num ambiente onde tudo deve servir a nós mesmos. Nós nos tornamos o centro, os crentes se tornaram as prioridades. A glória dos homens é mais importante do que a glória de Deus. É uma completa inversão do Evangelho. É Cristo vivendo para a glória do homem e não o homem vivendo para a glória de Cristo. A nossa sociedade moderna, a igreja moderna, infelizmente, merece a mesma repreensão dura do Senhor Jesus. Arreda-te, Satanás. Muda essa mentalidade, porque essa mentalidade é a mentalidade de Satanás, de um Cristo que está mais para ser um redentor político, um redentor social, que está mais preocupado em construir e fazer com que as pessoas vivam bem nessa terra, mesmo que continuem atoladas nos seus pecados. Não é este o Cristo do Evangelho. O Cristo do Evangelho é o Cristo sofredor, o Cristo que morreu, o Cristo que foi rejeitado pela nossa redenção, que ressuscitou ao terceiro dia. Uma segunda aplicação a esse respeito é com relação à nossa postura em relação ao senhorio de Cristo. A primeira aplicação foi sobre a glória de Cristo, e essa é com relação ao senhorio de Cristo. Pedro certamente entendia Cristo como um senhor político. A nossa geração é um pouco pior do que a mentalidade de Pedro naquela época. Jesus deixa de ser Senhor na nossa época, e Ele passa agora a ser servo da vontade humana. As igrejas têm pregado um Cristo servo dos homens. Ainda que o Evangelho pregue um Cristo servo, um Cristo e um servo sofredor, mas o Evangelho prega um Cristo que serve a glória de Deus. Quando Cristo nos serve, quando Cristo serve a igreja é para a glória de Deus. Mas a nossa geração quer um Cristo que sirva-nos para o nosso bem, para o nosso conforto. O Evangelho está sendo adaptado para que nós possamos então olhar para Cristo de um modo diferente. Agora Ele deixa de ser o Cristo da cruz e passa a ser um novo Cristo, um Cristo que tem fãs, um Cristo que tem seguidores e não discípulos, um Cristo que leva curtidas e não um Cristo que é digno de obediência, respeito e reverência. Torna-se praticamente uma relação comercial. Cristo tornou-se para nós nos nossos dias um fornecedor e nós, os clientes, como se Ele não tivesse mais servos, mas clientes exigentes. E essa não é a verdade do Evangelho. Este não é o Evangelho de Cristo. E se nós pregadores, se igrejas estão pregando esse tipo de coisa, é um evangelho mentiroso, não é o evangelho da verdade, não é o evangelho de Cristo, é mentira. E nós devemos e merecemos a mesma repreensão, a reda de Satanás, porque esta é a mentalidade do diabo, esta é a mentalidade de Satanás e não a mentalidade das Escrituras.
não a mentalidade do reino. A mentalidade do reino é especialmente a salvação do pecador. E terceiro, uma terceira aplicação para nós a respeito de nossas expectativas a respeito de Cristo. É com relação ao conteúdo do Evangelho. Nós vimos aqui Cristo sendo apresentado como o Messias de Deus, o Filho de Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E Ele é aquele pelo qual nós glorificamos a Deus e deleitamos em Deus. Ele é o Senhor das nossas vidas e nós estamos sujeitos ao seu senhorio. Mas nós estamos modificando a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho que Jesus ensinou é que era necessário. Não era uma necessidade hipotética, não era uma necessidade provável, era uma necessidade absoluta de que ele sofresse, fosse rejeitado, morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. Mas nós estamos mudando o Evangelho. O Evangelho passa a ser adaptado não à nossa principal necessidade, que é a necessidade de crer e confiar em Cristo para nos ver livres da condenação justa de Deus, para receber aquela graça da salvação que só Deus pode dar mediante o seu Filho. O Evangelho está sendo adaptado para a conveniência humana e preocupado com as questões dessa vida. Nós criamos um Cristo que morreu para atender às reivindicações humanas, que morreu para nos sustentar nesta vida. E nós esperamos que Cristo faça por nós, que Cristo nos dê tudo, mas não esperamos o principal, a salvação e o perdão dos nossos pecados. Citei aqui há algum tempo, quando eu expus o texto de Efésios, o pastor José Mapessa, que afirmou o seguinte: Cristo não morreu pelo seu conforto, Cristo não morreu para te dar carro novo, Cristo não morreu para te dar vida mansa, Cristo morreu pelos seus pecados. Nós queremos esse Cristo que dá carro novo, que dá sucesso, que faz filho despontar na universidade, no mercado de trabalho. Nós queremos esse Cristo da vida agora, mas não é este o Evangelho. Nós criamos um Cristo que morreu para nos dar as coisas deste mundo e não as coisas da eternidade. Alguém disse, não me lembro quem foi que disse isso, mas muito propriamente disse: não foi Deus quem nos disse, tudo isso te darei se prostrado me adorar. Não foi Deus que nos disse que se nós o adorássemos, Ele nos daria todas as coisas dessa terra. Não foi para isso que Cristo morreu. Quem disse isso foi Satanás, tentando a Cristo, dizendo: tudo isso aqui da terra te darei se prostrado me adorares. Nós criamos um Cristo que atende às nossas expectativas, especulações, desejos fúteis. Os pregadores deixaram de ser pregadores fiéis do Evangelho e passaram a ser promotores de venda, representando aquilo que Cristo pode fazer com você nessa terra. Nós passamos a pregar como se estivéssemos tentando convencer que Cristo é um bom produto, e que se você aceitar, se você receber e comprar esse bom produto, a sua vida nunca mais será a mesma. Todos os seus problemas nesse mundo vão estar sendo resolvidos. É aquilo que o pastor Bruno costuma dizer aqui: o Evangelho da Tabajara, que promete que todos os seus problemas estão resolvidos. Mas não é esse o Evangelho de Cristo. Não é esse o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da cruz. O Evangelho de Cristo é o Evangelho do sofrimento. O Evangelho de Cristo é o Evangelho que Cristo fez toda essa obra de sofrimento, morte e ressuscitou ao terceiro dia para nos livrar da condenação eterna. Meus irmãos, desse modo nós precisamos então parar neste momento e refletir sobre qual é a nossa confissão de fé a respeito de Cristo. Quem nós cremos que Cristo é? Em primeiro lugar,
E se a nossa confissão de fé é a mesma de Pedro, sim, nós também vamos receber do Senhor e recebem todos os justos, todos aqueles que foram justificados pela fé em Cristo Jesus, recebem essa declaração divina de que sim, estão justificados e que muito bem, não foi carne nem sangue que confessou isso, mas que foi o Espírito de Cristo, porque somente quem tem o Espírito de Cristo pode confessar que Ele é Senhor. Vai de igual modo, do mesmo modo que Pedro foi confirmado pelo próprio Cristo, nós também confirmados pela nossa confiança nele, porque Ele mesmo nos deu fé para crer. Mas talvez a nossa confissão de fé não esteja batendo com a nossa expectativa a respeito de Cristo. Nós confessamos que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, mas quando partimos para a sua obra, quando partimos para a sua providência, Ele deixa de ser o Cristo da cruz. Ele deixa de ser o Cristo que paga por pecados. Ele deixa de ser o Cristo que atribui méritos. Ele deixa de ser o Cristo que atribui justiça pela fé. E passa a ser o Cristo do trono somente. O Cristo que, ao invés de atribuir méritos, atribui créditos, atribui recursos, atribui finança, atribui tesouros dessa terra. Talvez nós estamos esperando que o Cristo seja, ao invés de ser o Cristo que atribui justiça, seja o Cristo que atribua sucesso e fama. E não é este o Cristo do Evangelho. A pergunta é: quais são as suas expectativas a respeito de Cristo? Quais são as suas principais expectativas a respeito de Cristo em relação à sua confissão? Se a sua expectativa é semelhante a de Pedro, a repreensão é para ti também. A repreensão é para mim também. E cada um de nós precisa, neste momento, confessar diante do Senhor que nós pecamos ao criar em nosso coração uma expectativa errada a respeito do nosso Redentor. Que nós criamos em nosso coração uma expectativa de que Ele fosse apenas o Senhor e Rei para esta vida, mas para nos dar coisas e para nos dar conforto e para nos prover aquilo que nós esperamos e queremos. Um Senhor que atenda às nossas conveniências, mas não um Senhor e Salvador que tira pecados, que nos justifica, que nos apresenta irrepreensíveis diante de Deus, sem mácula, sem ruga, porque Ele já pagou tudo na cruz por nós. Se a sua expectativa está como a de Pedro, e certamente dos demais discípulos, é momento de corrigir. A palavra de Cristo te chama à correção, o Evangelho te chama à mudança, e a partir de agora, mudar o seu coração, suplicar a graça de Cristo. Senhor, me faz olhar para Cristo, especialmente como o meu Salvador, como o meu libertador, como aquele que me leva à presença do Pai, mediante quem eu tenho acesso e permaneço na presença do Deus justo, sem ser por Ele condenado. Faz-me, Senhor, livrar-me dessa perspectiva de um Cristo que pode atender minhas necessidades agora, de um Cristo que atenda às minhas conveniências somente, de um Cristo que seja apenas um redentor político ou social, que melhora a minha vida nessa terra. Faz-me livrar, Senhor, dessa perspectiva e faz-me crer, sim, que Ele é provedor para esta vida, mas especialmente que Ele é o provedor da salvação, que Ele é o provedor da vida eterna, que esta é a principal função do nosso Senhor e Mestre, que este é o principal desígnio de Deus para Cristo como Messias, a nossa salvação, a nossa redenção. Que Deus nos abençoe, que a graça de Cristo seja derramada sobre nós, que Ele perdoe os nossos pecados pelas nossas expectativas e perspectivas erradas, que Ele sustente a nossa confissão mediante a graça do Espírito, mas que Ele ajuste as nossas expectativas à nossa confissão. Nós creiamos que Ele é o Cristo, mas que nós também creiamos que a obra do Cristo é aquela da cruz, aquela do sofrimento, da morte e da ressurreição ao terceiro dia. Que Cristo seja
gracioso com nós. Vamos orar?